Já estamos de volta com o programa Tudo a Declarar, hoje entrevistando o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Luiz Fernando, antes do intervalo nós falávamos sobre as suas intenções dentro do Legislativo de Jundiaí. Você falou sobre alguns projetos específicos, não é? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre esse projeto de utilizar gás natural veicular na frota da Câmara. Isso gera uma economia e também dá um exemplo para outras instituições? Sem dúvida, Marcelo. Eu procurei, junto aos servidores da Câmara Municipal, elaborar um estudo técnico para chegar à implementação desta medida. Nós estamos discutindo atualmente, é uma discussão que todos nós devemos fazer nas nossas casas, com os nossos amigos, vizinhos e familiares, que é a preservação do meio ambiente. O nosso próprio meio ambiente já nos deu recados com relação à situação em que se encontra. A dificuldade, por exemplo, para a preservação da camada de ozônio. E enquanto político, enquanto poder público, eu entendo que nós temos um papel fundamental de educadores na sociedade. Eu entendo que a própria iniciativa que nós devemos tomar, enquanto poder público, deve ser uma atitude de educação, uma atitude de educador. E entendo que com a transformação da nossa frota, que são 17 veículos na Câmara Municipal, para o gás GNV, nós teremos uma redução econômica de 60% no custo do combustível. Além disso, nós teremos um ganho muito grande no que diz respeito ao meio ambiente, pois cada veículo, como eu já disse, emite 10 toneladas por ano de gases poluentes para a atmosfera. Isso não é bom. Então, enquanto legislador, enquanto presidente do Legislativo jundiaense, procurarei tomar medidas que visem a adequação do nosso desenvolvimento com o próprio meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Luiz Fernando, a Câmara de Jundiaí foi reconhecida como uma das mais econômicas do país. Isso é resultado do trabalho das últimas administrações. Você pretende manter essa mesma linha na sua gestão também, como presidente? Sem dúvida, Marcelo. A linha da economia para aquilo que é feito no Legislativo do município de Jundiaí será seguida à risca. Eu entendo somente que algumas medidas que nós temos para a modernização do nosso poder legislativo e para melhora com a interlocução com a nossa sociedade depende de investimentos, e esses investimentos serão feitos com recursos próprios do Legislativo do município de Jundiaí. Agora, um outro detalhe que você tinha falado era sobre a TV legislativa, não é? Isso acaba tornando o trabalho da Câmara Municipal mais acessível para a população. Quem tem a possibilidade de assistir às sessões através da internet pode fazer isso trabalhando ou estando em casa. Isso é importante também, divulgar o que os vereadores fazem todas as terças-feiras ali durante as sessões? Sem dúvida, Marcelo, é o que eu te disse anteriormente. Veículo de comunicação significa transparência. A partir do momento que eu posso levar à casa das pessoas o debate que é feito em nível do Legislativo, o debate que é feito em nível de comissões internas, o debate, enfim, as entrevistas, as discussões para a casa das pessoas, eu entendo que é uma medida absolutamente em sintonia com o que a sociedade nos pede. Por muitas vezes, o cidadão não tem condições de ir até a Câmara Municipal assistir uma sessão, mas ele tem condições de assistir dentro da sua própria casa, ou até mesmo em um outro horário, uma reprise que seja feita. Então a TV legislativa é um objetivo e é um compromisso que eu tenho assumido com toda a sociedade jundiaense, o compromisso da transparência. Aquilo que deve ser discutido em âmbito legislativo, a população na sua casa acompanhará. Agora, Luiz Fernando, vocês já transmitem as sessões através da internet, através da TV Legislativa agora. Você pretende ampliar isso daí, além das sessões, mostrar um pouco do trabalho dos vereadores? Existe essa intenção também? Existe sim, Marcelo. A nossa intenção é para cobrir o Legislativo de maneira completa. Não só as sessões ordinárias, mas também as audiências públicas, as reuniões públicas, as sessões de reuniões internas de comissão, a exemplo, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Assuntos do Trabalho, Defesa do Meio Ambiente, Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente, enfim. A nossa intenção é levar para a casa das pessoas aqui no nosso município todo o trabalho do Legislativo jundiaense.
A divulgação dessas ações, isso valoriza o trabalho do vereador? Mostra que ele não vai só ali no dia da sessão para poder votar os projetos, o trabalho dele vai além disso? Sem dúvida. Isso valoriza muito e isso faz com que a sociedade possa acompanhar de perto. O vereador não trabalha somente em dia de sessão legislativa na Câmara Municipal. Isso é um grave erro e uma grave injustiça que se comete com a Câmara Municipal de uma forma geral. Eu entendo que nós temos muito trabalho para mostrar à sociedade jundiaense e a medida que se encara da TV Legislativa vem justamente nesse sentido, de tornar amplo, aberto e transparente o trabalho diário dos vereadores da Câmara Municipal. Eu me lembro que no ano passado existia a intenção de mudar, alterar o horário das sessões da Câmara Municipal de Jundiaí para a noite. Você pretende fazer isso ainda ou não, Luiz Fernando? Eu conversei ainda hoje pela manhã com alguns vereadores a esse respeito. Eu me posicionei de maneira a não ter nada contra a mudança de horário da sessão. Eu somente gostaria de entender as razões pelas quais algumas pessoas querem mudar o horário de sessão. Se é para participação popular, eu sou o primeiro, Marcelo, a encampar esta ideia. Mas para que seja, de fato, para a participação popular, para dar acesso àquelas pessoas que trabalham no período, durante o dia mesmo, no período diurno, para que venham à Câmara Municipal no período noturno. Isso sim, mas nós precisamos olhar o outro lado da moeda, como você bem disse na pergunta anterior. O Legislativo precisa manter a sua linha de eficiência e uma linha de economia. E a sessão para o período noturno acarreta naturalmente um custo. É o servidor que está ganhando uma hora extra, é também o vereador que tem nos seus assessores a dificuldade do período noturno, é a própria sociedade que nesse momento que nós vivemos, de uma insegurança no nosso país como um todo, vai querer ir à Câmara Municipal ou não. Enfim, uma série de discussões que eu quero implementar antes de tomar uma medida de mudar a sessão de horário. A polêmica era com relação à participação das pessoas, né? Questiona-se muito que um número pequeno de pessoas assiste hoje às sessões, mas você acha que passando para o horário noturno isso traria talvez algum atrativo? O que você acha? Eu entendo sempre, Marcelo, que o atrativo é o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal. Eu entendo que naturalmente você tem uma dificuldade de horário. Aquele cidadão, e normalmente todos trabalham de 8 a meio-dia e de 1 às 6, ele tem dificuldade para ir uma terça-feira à Câmara Municipal assistir à sessão ordinária ou até mesmo uma sessão extraordinária. Mas esse trabalho e essa interlocução também pode ser feita através de um veículo de comunicação, por exemplo, a TV Câmara, que cubra o horário das sessões e que retransmita depois esses horários. Nós temos uma figura regimental que chama-se audiência pública. Essa audiência pública eu defendo que seja à noite. Esta sim, porque é um assunto específico que você vai tratar. É um projeto de lei mais polêmico, é um projeto de lei que naturalmente acarreta uma demanda maior de discussão com a sociedade. A audiência pública eu defendo que seja no período noturno. Mas as sessões ordinárias, eu sempre fico numa dúvida. Será que se nós passarmos para o período noturno, nós teremos a presença da sociedade? Aquele cidadão que está agora nos assistindo, ele não vai às 9 da manhã para a Câmara Municipal porque está trabalhando, mas ele iria às 6 da tarde? São perguntas que eu gostaria de responder antes de tomar uma medida que naturalmente vai acarretar um ônus ao Poder Legislativo, e esse ônus é única e exclusivamente financeiro.